Alô pessoal, estamos mais uma vez juntos para a nossa quinta aula de numerologia do segundo módulo, né? A gente chegando ao final do curso de numerologia, que é uma das etapas do curso de terapeuta holístico, né? E hoje nós vamos comentar um pouquinho, para tirar algumas dúvidas na questão da pirâmide invertida ou triângulo invertido, né? Gostaria de deixar vocês cientes que a gente passou esse conhecimento a vocês e vamos dar um pouco mais de informações sobre ele, para vocês praticamente simplesmente compararem com os mapas que vocês vão interpretar futuramente. A pirâmide invertida, ela é mais usada quando a gente vai trabalhar na assinatura de um cliente ou quando vamos analisar também o nome de uma empresa, né? Então a gente vê os arcanos que são mais benéficos e os arcanos que são mais maléficos, né? No caso. Agora, não quer dizer que isso venha a ser uma adivinhação do passado ou tampouco do futuro. É só mais um alerta, né, para você ter uma ferramenta para poder associar as informações e ao mesmo tempo conversar com o seu cliente, né? A pirâmide invertida, ela não traz assim uma informação completa sozinha. Você tem que avaliar o mapa do cliente por inteiro, né? E dar ênfase em alguns aspectos, como são os ciclos de vidas, o ano pessoal, né? Mais ou menos também os desafios, o momento decisivo também. Tudo isso é importante, né, para você dar uma boa assistência ao cliente. Aí faz a comparação com o CD, né, com o MO, com o eu, com o EX, porque esses são os aspectos da personalidade da pessoa, o que ele veio para fazer aqui, né? O que ele realmente sabe fazer, o que ele gostaria de fazer, né? E ao mesmo tempo o que ele vai impor mais sobre a questão da própria vibração. Então, a parte do triângulo invertido é para mais a gente localizar aqueles problemas maiores que são o quê? As sequências negativas. Lembra as que tem de 3 até 4 números iguais repetidos em determinados locais do triângulo invertido. Esse que é a maior ênfase, porque no momento que você vê lá uma pessoa que tem um nome completo, né? E aí aparece dentro daquele nome a sequência negativa pode ser 1, 1, 2, 2, 2, 3, 3, 3, né? Não importa qual delas, todas elas, desde 1 até o 9, elas são maléficas, porque elas realmente vão atrapalhar a vida da pessoa. Na questão dos arcanos, nem tanto, né? Como no nosso exemplo aqui, eu coloquei dois arcanos iguais, né, em determinados períodos da vida da pessoa que vão trazer determinada vibração para ele, né, que isso vai influenciar na vida dele, mas que apesar de ser um 56 que a gente não considera um arcano bom, ele ao mesmo tempo vai trazer uma lição para essa pessoa. Então, muitas vezes ele vai aprender alguma coisa com isso. Vai sofrer? Com certeza sim, né? Porque algumas coisas são inesperadas. Mas não é um problema sério. Agora, a sequência negativa, que são três números iguais na mesma linha, essa sim é ruim. Porque normalmente a gente gosta de ver lá o triângulozinho do 999, né? Que são três noves, só que em linhas separadas, aí formando um triângulo. Aí todo mundo sabe que é dinheiro em abundância, aí todo mundo gosta. Mas se você tem o 99 em triângulo e depois lá em alguma parte do teu triângulo invertido tem vários noves em seguida, esses noves em seguida vão tirar a possibilidade de você ter a tal almejada ascensão financeira, né? Ao mesmo tempo é que nem se você tem lá um 44 que te traz algumas alternativas, mas tem uma sequência de 4, 4, 4, 4. Aí você vai ter problema profissional, né? Então tudo isso é influência, né? O 333 você vai ter problema de comunicação. Então é importante que vocês atentem às informações da apostila, né? E com o tempo, né, vocês vão tendo maiores informações e ao mesmo tempo conseguindo também avaliar o triângulo invertido, né? Porque no fundo, ele é mais usado para isso, para a gente analisar o nome de uma pessoa e no momento que a gente for orientá-lo, né, a fazer uma assinatura, né, que no caso vocês ainda não têm prática, não faz parte desse curso, mas a gente dá uma dica leve para vocês terem noção.
no momento que vocês forem fazer a assinatura, vocês vão excluir uma ou duas letras lá daquele local para você cortar aquela sequência negativa, entende? Então fica mais fácil para vocês trabalharem com isso. Não é uma questão do triângulo invertido para vocês quererem adivinhar o que aconteceu no passado ou o que vai acontecer no futuro. São probabilidades. Tem uma tensão que pode ocorrer, como também pode não acontecer nada assim tão grave. As sequências negativas, sim, elas influenciam bastante. Os arcanos em si dependem da personalidade da pessoa, depende do ciclo de vida, depende dos desafios, depende de como a pessoa vai encarar a vida. Esses arcanos vão acabar sendo equilibrados. Eu pus nessa pequena apostila os números dos arcanos que são mais negativos, né? Que aí é onde vocês poderão trabalhar com o cliente para informação, né, de orientação. Mas o importante é focar na primeira parte do mapa numerológico, que é o que vocês aprenderam, né? Para vocês realmente terem, como a gente fala, uma qualidade na informação e na orientação. E ao mesmo tempo também conseguir dar para o cliente, né, informações que ele possa utilizar na vida dele. Outra coisa que eu sempre deixo claro é que é o seguinte: se vocês amanhã ou depois forem chamados para, como eu falei, fazer um nome, como a gente brinca, um nome artístico, né, que seria uma nova assinatura, que às vezes a pessoa só vai na hora de renovar a própria habilitação, né, ele treina a assinatura nova e já renova a habilitação, ou ele vai no poupa-tempo e renova a assinatura no documento, não precisa mudar o nome, tá? Ele utiliza uma vibração que a gente chama de ajuda, né, que seria a assinatura, para não ter que mexer com documento, de mudar nome, de ir em cartório, etc. Só a assinatura já dá uma ênfase, né, nessa questão da vibração. Então, às vezes é importante. Às vezes você tem lá uma pessoa que chama José João Pedro Alcântara, né? Aí você faz uma sequência, né, do nome dele, faz a pirâmide invertida e vê que no nome dessa pessoa existem algumas sequências negativas. O que você vai fazer? Você não vai mudar o nome dele no cartório, né? Você simplesmente vai agregar uma vibração e vai pedir para a assinatura que ele assine, tipo José Alcântara, José João Alcântara, tire o Pedro, ou José Pedro Alcântara, né? E assim vice-versa. Você vai trabalhar em cima disso para ver em qual circunstância é a melhor maneira para você tirar a sequência negativa, né? É muito simples. Então a pirâmide invertida é mais para isso. E também para você fazer algumas comparações, que nem por exemplo desse exemplo, que só temos os números, né, para deixar a identidade da pessoa em sigilo, né? Nós só temos os números. Então ele teve em determinadas épocas da vida, né? A gente faz aquela divisão lá de pega 90 dividido pela quantidade de letras, né, e dá um X. Então no caso dele aqui, mais ou menos entre 36 e 39 anos, ele viveu esse arcano 56. Aí o que aconteceu, né? Porque ele também estava reclamando da situação atual, né? Que ele está vivendo um outro arcano 56, que é agora aos 58 anos. Então o que acontece? Neste caso, na primeira vez, ele sofreu algumas tipo perseguições, etc e tal, e veio perder o emprego, né? Não chegou a passar dificuldades, porque já havia trabalhado por um bom tempo, tinha lá uma boa indenização, etc, etc. Mas o que aconteceu? Essa situação criou para ele uma dependência, vamos dizer assim, né? uma frustração. Ele se achou vitimizado, né? Ele se achou que as pessoas tinham usado ele, né? E por que tudo isso? Porque ele tem, né? A gente vai fazendo aquela história de 2 em 2 é o arcano principal, né? Porque a gente só vai até o final e encontra o arcano regente, ou como a gente fala, a potência regente, que é a última, né? O último númerozinho sozinho que dá lá no final da pirâmide. Mas também a gente avalia essa situação também na linha de baixo. Então, como vocês veem lá, a linha de cima, o 56 está com um círculo vermelho. Vocês veem que o 56, 5 mais 6 dá 11. O 11 vira 2. Então, esse 2 é o efeito daquela situação, o que aconteceu com ele. Então ele se sentiu frustrado, se sentiu
vamos dizer assim, em determinados momentos com um pouco de carência, né? Mas no fundo, a maior coisa foi o negativo do 2. Ele se sentiu vitimizado, né? Ele achou que ele era a vítima das circunstâncias. E nem sempre é isso. O que aconteceu? Ele acabou perdendo muito tempo nesse período devido a essa situação. Então, o que houve com esse arcano 56? Simplesmente trouxe para ele uma vibração ruim, ao qual ele acabou entrando em sintonia. Ele poderia ter superado, se ele soubesse da situação, ele teria superado essa divergência e não teria caído no negativo do 2, que é a parte da soma dos 56. Então, o que ocorre hoje, quando ele vai entrar neste período do 56 de novo, é aonde que a gente vai orientá-lo, né, através da numerologia, para que ele não tenha o mesmo efeito do 56 anterior. Vai ter algumas dificuldades, com certeza, mas agora ele já vai estar preparado. Então, ao invés dele ficar se vitimizando, ele vai procurar parcerias, ele vai procurar apoio, né, união, ele vai procurar pessoas que possam ajudá-lo nessa situação, em vez de ficar só reclamando. Então, a grande parte da numerologia está nisso, não é a gente perder tempo adivinhando as coisas ou comparando. A gente tem que simplesmente, o que passou, passou, né? Pode servir até de exemplo, né? Mas daí para frente a gente tem que conhecer o que pode vir, né? A probabilidade, e assim se preparar para uma eventual surpresa, né? Porque tanto faz ser uma surpresa boa como uma surpresa ruim, ela pode trazer efeitos emocionais para a pessoa. Então é muito importante que vocês avaliem isso, e é claro que ela é uma situação trabalhosa, né? Mas é mais para vocês terem um pouco de noção. Nunca vão trabalhar muito na pirâmide invertida em todas as linhas. Com o tempo, sim, né? Vocês vão adquirindo prática e aí vão trabalhando sobre isso. Mas é importante que vocês, quando forem atender alguém, né? Quem for trabalhar como terapeuta holístico, que for trabalhar com a numerologia, trabalha com a primeira parte do mapa numerológico, que são mais as informações que tem na apostila. A pirâmide vocês deixem para ser como a gente fala, um a mais, né? Mas bem trabalhado. Aí vocês ficam só na primeira e segunda linha, avaliando desse jeito os arcanos e o resultado desses arcanos, né? Que é sempre do jeito que eu estou mostrando a vocês, né? O arcano tem 2 números, a soma dele vai dar um determinado resultado. Esse determinado resultado traz uma informação. Então, como está aqui embaixo, o número 2, ele tem essa informação, que serve também para o arcano regente, como também para esse resultado. Então, o número 2 é a vítima das circunstâncias. Ele pode até também se tornar um adulador, né? Então, coisas que a gente tem que orientar a pessoa, né? Para evitar essa situação. Então, o importante disso é que você tenha essa noção. É legal que vocês leiam, né, o que existe na apostila que fala sobre o arcano e, ao mesmo tempo, vocês deem uma pincelada nessa parte desse número de resultado, que assim é uma maneira de poder orientar. Agora, não entre em divergência, porque realmente você tem que avaliar o todo da pirâmide invertida e, ao mesmo tempo, avaliar o mapa do cliente. Você vai lá ver os momentos decisivos dele, você vai ver principalmente os desafios, ciclo de vida, ano pessoal, né? Você vai chegar lá se ele tem dívidas kármicas ou não. Tudo isso influencia, né? Porque queira ou não queira, você sabe, a pessoa, se ele tem um EX, né, que tenha número lá do número 1 ou número 4, né? Ou o MO também número 1, número 4, ou assim, o CD, né? Você sabe que ele vai ter dívida kármica, né? Porque a dívida kármica, o 7, por exemplo, também, né? No eu pode acontecer também, né? Então é importante que você veja esse tipo de situação, né? Para você não cair num problema, porque quando a pessoa tem dívidas kármicas, ela acaba influenciando também na vida dele. É mais propício você avaliar uma dívida kármica do que você ficar focando muito na pirâmide invertida. Por quê? A pirâmide invertida ela é muito trabalhosa, né? Você erra várias vezes para até chegar no
nos cálculos corretos, né? Ela te confunde, etc, etc. Então, é um problema generalizado. Mas com o tempo, né, vocês vão treinando e vão se aprimorando. Eu passei essa pirâmide invertida para vocês, apesar dela não participar deste curso, mas para vocês irem se aprimorando, né, para num futuro vocês terem mais facilidade, porque aí vocês vão ter outras informações, às vezes até entrando na internet vocês têm informações sobre pirâmide invertida, e aí fica mais fácil vocês trabalharem. Mas no fundo, a realidade é para vocês terem uma noção de como vocês também trabalharem com o seu cliente. Uma coisa que é importante, né, que vocês façam, é que vocês, quando forem trabalhar em questões de orientações, né, principalmente se o cliente já vem com a ideia que quer mudar a assinatura, quanto menor a assinatura, melhor. Né? Não faça garrancho nem nada, porque não dá para avaliar. Mas com o nome, é melhor quanto ela for menor, melhor para trabalhar, porque você vai conseguir tirar as sequências negativas e quem sabe também tirar os arcanos que não são tão positivos, né? E ao mesmo tempo, se você vai lá dar um nome para uma empresa, né, que seja aquele nome fantasia, também é a mesma coisa. Quanto menor for, ele melhor. Ao mesmo tempo, vocês conseguirem que esse número total, né, da assinatura, né, no caso, ou do nome fantasia para uma empresa, ou até o nome artístico da pessoa, ele coincidir com o CD da pessoa, a data de nascimento, né, o número completo da data de nascimento, melhor ainda, porque aí equilibra mais as energias e a vibração, e assim a pessoa consegue deslanchar com mais facilidade. É claro que isso é um trabalho muito mais minucioso, né, e que não dá para colocar em um curso só. Mas, como a gente fala, aí existem algumas pinceladas para vocês trabalharem. Hoje essa aula aqui de despedida é mais realmente para vocês terem noção e não entrarem, como a gente diz, na neurose de querer acertar a pirâmide invertida no total. Vocês têm que treinar ela aos poucos para vocês poderem entender e ao mesmo tempo poder trabalhar com ela. Então aí o que você vai sempre ler, o mais importante, aí você pode passar para o cliente, porque você tiver treinado bem, né? Porque se você errar, você pode orientar o cliente com o arcano regente errado, né? Ou a potência errada, né? Regente. Você vai ter isso. Né? Você tem uma noção lá na parte de cima, nas duas primeiras linhas, e o foco principal é o arcano potência, regente no caso, né? Cada um tem uma interpretação, vocês vão lá na apostila, vai de 1 a 9, né? Aí você vai interpretar o que aquele arcano passa, mas ao mesmo tempo tem uma informação mais resumida, né? Que seria uma maneira de identificar. Então, né, o número 1, o arcano regente 1, identifica pessoas solitárias, independentes e ao mesmo tempo reconhecidas. E assim, o arcano 2 vai ser vítima da circunstância aduladora, é o que ele sente, né? Essa é uma parte que a pessoa sente, e ao mesmo tempo, quem é esse no caso da nossa pessoa sendo analisado? O 8, ligado a negócios, dinheiro, ele é uma pessoa justa, né? Costuma adiar as coisas, então é um defeito, né? Claro que a pessoa é ligada a negócio, a pessoa gosta de dinheiro, né? Traz dinheiro, consegue fazer dinheiro, é uma pessoa justa nas suas avaliações, mas ao mesmo tempo tem um problema sério de que vai adiar as coisas, sempre vai dar uma, como a gente fala, uma barrigada. E a mesma coisa para o 9, etc, né? Então é importante isso, que vocês trabalhem. Aí o que acontece? Às vezes a gente tem, no caso do nosso exemplo, ele tem um MO4, então a gente já sabe que ele nessa situação, ele acaba tendo aquela história de uma dívida kármica, né? Porque a dívida kármica 3 se transforma num 4, então ela aparecendo no MO, no EX, ou no próprio desafio também, né? Ele acaba acontecendo, né? De aparecer numa situação. No caso aqui também não foi posto, mas eu sei de cor, essa pessoa tem um CD3, então praticamente você vai fazer isso, você vai conversar com o cliente no primeiro instante, né, do momento de você montar o mapa, você vai falar para ele sobre o CD, que é o que ele veio fazer. No caso do nosso exemplo, ele veio aprender a comunicação, ser uma pessoa mais otimista, ao mesmo tempo ele veio para
né, conseguir alegrar as pessoas também, queira ou não queira, é alegria. E tem que evitar, né, ser muito tagarela, falador, tem que guardar segredo das coisas que ele faz, porque ele tem mania de falar tudo e às vezes falar demais acaba, como diz, estragando e perdendo a surpresa, né? Então tem essa parte. No caso da expressão 11, que é o nome completo, é o que? É uma pessoa que normalmente vai ter um poder muito bom de persuasão, é um número mestre, né? Ao mesmo tempo vai estar virado à fama, juntando com o 3, que também tem o seu lado artístico, né? Vai ter possibilidade de trabalhar com pessoas, né? Aí tem várias alternativas para essa pessoa. Pode ser uma pessoa que vai ser desde um político até um ministrante de curso, professor, ele pode ser, como a gente fala, uma pessoa que dá palestras, né? Vai ter com certeza através do número 11 informações na parte da espiritualidade, então ele acaba podendo também trabalhar na parte da espiritualidade, sendo qualquer tipo de um mentor ou ao mesmo tempo um sacerdote, um pastor ou até às vezes só uma pessoa que vai gostar de trocar informações e orientações através da espiritualidade, né? Então tem esse lado. Ao mesmo tempo, o eu traz a mesma situação, né? É um número 7, então queira ou não queira, é uma pessoa que traz conhecimento, né? Quer transmitir o conhecimento que tem e ao mesmo tempo muito ligado à parte da espiritualidade. Então é legal. O que acontece numa situação dessa? O MO4, como é muito objetivo e ao mesmo tempo muito à procura de estabilidade, ele acaba influenciando um pouco no eu, que é o 7, né? Que é um número mais espiritual. Então, normalmente, o 4 do MO sempre vai querer, como a gente diz, estar por cima do eu, né? Nem sempre vai ser possível, né? Porque vai existir um certo conflito, mas é importante que a pessoa consiga harmonizar e balancear a situação. Então, neste caso, é onde a gente orienta através da numerologia. Ao mesmo tempo, no período que hoje ele está vivendo a idade, né? Ele está num ciclo 3, né? Num ciclo de vida 1, que é nada mais, nada menos que o início de tudo, né? Ao mesmo tempo, trazendo um desafio maior, que é o final de todos os desafios, né? 2. Então, querendo ou não querer, ele tem que procurar parcerias, etc, para evitar de novamente se vitimizar, né? Achar que é vítima da circunstância, ao mesmo tempo entrar em momentos de carência, de solidão, ou até mesmo de, como o pessoal fala, de depressão, né? Para não ter problemas, né? Nessa parte. E ao mesmo tempo, quando ele tem um momento decisivo 4, que é até o final da vida dele, é importantíssimo porque acaba trazendo uma ênfase para a situação do MO, que é um 4 também, né? Que é estabilidade, né? Pouco de planejamento, ao mesmo tempo bastante disciplina e também organização, mas não deixa de fluir a vida, ajudando o início de tudo de novo num ciclo de vida. Apesar de já estar com 58 anos, a pessoa acaba tendo uma nova etapa na vida, queira ou não queira, com algumas facilidades, outras dificuldades, e como a gente via lá em cima, ele entrando num momento, né, que queira ou não queira, esse 56 vai mudar bastante a vida dele. É claro que é um período que vai durar mais ou menos aí uns 4 anos e meio, né? Porque ele tem 20 letras no nome, então vai durar em média 4 anos e meio. Ele vai se, como diz, aplumar nessa situação através das informações, das orientações e ao mesmo tempo ir trabalhando. Aí a gente vai ver a questão das influências das outras energias, principalmente o ano pessoal, né? Que daqui a pouco ele entra num ano pessoal 7, que aí acaba ajudando e vibrando junto com o eu dele, né? Que também vai acabar dando oportunidade para ele poder não só utilizar o conhecimento, como também a sua espiritualidade. Aí nessa parte é onde que você começa a ter a noção que todas as informações acabam ajudando no contexto. Então você acaba o quê? Utilizando o EX, que é uma experiência que ele já tem, né? Para poder fincar não só como profissionalmente, como na vida toda, né? E aí aproveitando as oportunidades. Queira ou não queira, o ano pessoal vai ajudar o eu, que tem muito a ver com a parte da espiritualidade e ao mesmo tempo do conhecimento, que traz também
o EX11, que também, além de trazer um número que é de espiritualidade, o número 11 também tem bastante sabedoria, né? Então, queira ou não queira, vai aproveitar. Juntando a força da estabilidade, né, e da disciplina e da organização, tanto do MO como do momento decisivo, então simplesmente ele se manter. É uma pessoa já madura, né? Então raramente vai cair, como a gente diz, em tentações que talvez um jovem poderia ter dificuldades para superar esse momento de fase um pouco mais difícil e mais exigente. Mas não é o fim do mundo, né? Eu trouxe esse exemplo para isso, para vocês poderem entender que por pior que a situação apareça, né, você tem como orientar o cliente sempre procurando uma maneira, procurando o quê? As partes mais positivas do mapa dele e assim orientar para que ele possa trabalhar nisso. Então é importante, né, que você realmente trabalhe mais as partes do mapa que você tem a ver, procurar dias mais satisfatórios para o cliente, se ele é uma pessoa de negócio, aí vai ter os dias que ele pode utilizar para fazer negócio, para fazer, como a gente fala, se for lançar algum produto, ou se ele for fazer uma liquidação, ou uma promoção. Então tudo isso vocês aprenderam, né? Não precisam focar só na parte mais difícil que é a pirâmide invertida. Eu só dei essa oportunidade a vocês da pirâmide invertida para vocês treinarem, né, futuramente vocês aprenderem, porque aí com o tempo, analisando mapas, vocês começam a fazer, como a gente diz, as comparações, e aí vocês entendem como a pirâmide invertida funciona. A gente tem que realmente não colocá-la no mapa, tá? Mas vocês utilizam como, vamos dizer assim, um conhecimento a mais para vocês no futuro estarem mais práticos, né? Porque queira ou não queira, a pirâmide é para isso, é para ser treinada, né? E vocês encontram alguns pontinhos que aí você dá uma informação para o cliente. No caso, a melhor parte é a informação do final da pirâmide, que é o arcano regente. E também, quando vocês localizam, no caso, uma sequência negativa, vocês também dão uma orientação para o cliente, não dando aquela, né, ênfase que é uma catástrofe ou qualquer problema desse tipo, mas orientando que no período tal ele teria que fazer isso. Aí vocês orientam, dependendo da sequência negativa que aparecer, né, vocês orientam para que o cliente esteja dentro daquele período, né, porque vai ter um período X, para ele evitar, né, um problema de trabalho, um problema de dinheiro, principalmente, né, muitas vezes acontece muito pessoas que vão perder oportunidades através de perdas financeiras. Então, às vezes é bom avisar a pessoa, né, principalmente se a pessoa é muito eufórica, né, depende, tem muito três que, como dizer, aquele que faz as coisas e acha que amanhã vai estar tudo bem, e os três acabam tendo problema de dinheiro. Número 5 também, né, dependendo da situação, são pessoas que acabam gastando mais, porque além de terem vícios, eles gostam de viajar, gostam de curtir a vida, né? São pessoas que querem estar sempre tendo mudanças. Então vocês têm que analisar essa parte. Alguns números são mais tranquilos, outros nem tanto, né? Então você tem que ter esse tipo de, como a gente fala, de impressão do mapa numerológico para ao mesmo tempo você poder orientar o cliente. Aí tem essa dica, né? E aí depois eu trouxe uns que você pode, para facilitar a vida de vocês, os números que a gente considera como arcanos que são um pouco mais negativos. Então aqui coloquei esses números, né? Quanto mais puder evitá-los, melhor. É claro que se tiver no nome da pessoa, dá para dar uma mexidinha, tirando uma letra ou outra em alguns casos, em outros nem tantos, né? Aí vocês podem orientar o cliente numa assinatura nova, né? Mas quando eles aparecem, são realmente arcanos que vão atrapalhar um pouco na vida do cliente. Então é importantíssimo diagnosticar qual o momento que esse arcano vai estar na vida do cliente e assim avisá-lo da probabilidade, tá? E não é certeza que socorra. Em alguns casos elas vêm com mais intensidade, em outros casos com menos intensidade, que às vezes a pessoa nem sente a passagem desse arcano, né? Às vezes é rápido, depende também do nome da pessoa, às vezes o período é curto, depende também da informação que
o mapa dele traz, né? E às vezes ele está em ciclos e momentos muito bons, tanto faz o ano pessoal, tudo isso junta, né? E aí a pessoa acaba superando esse arcano de dificuldades com mais facilidade, né? Por às vezes até a própria orientação de um mapa numerológico acaba ajudando a pessoa nessa situação. Então é importante para isso, gente. Eu hoje dei essa pequena aula nesse intuito de realmente deixar vocês cientes da questão, né? Não é um problema, né, a pirâmide invertida, ela é um aprendizado, né, que é mais importante para nós como numerólogos, né, do que realmente para o cliente, porque no fundo a pirâmide invertida ela traz mais, como a gente fala, problema do que solução. Então depende de vocês de olharem esse mapa, né, através da pirâmide invertida e dar uma mexidinha se for necessário na assinatura. É importante saber, né, que a assinatura tem que ter muita consciência no momento de fazer, algumas são até fáceis, né, porque você pode diminuir o nome da pessoa e fica até legal, né? Então tem muitos artistas, por exemplo, aí que eu já vi, né, fulano Oliver, não sei o que lá, então eles tiram, né, porque queira ou não queira, alguns, no caso o Oliver, né, o I e o R, ele acaba trazendo o 99, o famoso 99. Então tem muita gente que acaba puxando nas assinaturas esses nomes, né? Tem gente que às vezes até assina uma coisa que não tem nem a ver com o nome dele, né? Ele quer puxar energia. Então tem essas facilidades, mas para fazer isso vocês têm que fazer alguns mapas e treinarem algumas pirâmides invertidas para vocês poderem entender. Mas no fundo, realmente o importante é que na pirâmide invertida vocês estejam sempre atentos aos problemas das sequências negativas, né? Essas sim, elas trazem um problema para a pessoa que é dona daquele nome, né? Então praticamente é isso, pessoal, é uma aula um pouquinho mais rápida, né? E peço a vocês uma gratidão enorme por isso e que vocês possam aproveitar. Caso tenham dúvidas, passem para nós mensagens, né? Mas no fundo o recado foi esse aí, gente. Era mais para deixar essa informação para vocês terem um pouquinho mais de noção da pirâmide invertida e ao mesmo tempo também ter um pouco mais de conhecimento, tá bom? Valeu, pessoal, até a próxima. Tchau, tchau e obrigado, hein? Valeu!